A governadora do Distrito Federal, a Celina Leão, disse que a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, é um assunto de justiça e destacou que o governo local tem colaborado com as investigações desde o início. Em nota, a chefe do executivo reforçou o compromisso da atual gestão com a transparência, a legalidade e o respeito às instituições, ressaltando que todas as providências cabíveis foram adotadas em parceria com as autoridades. A governadora também disse que eventuais responsáveis por irregularidades devem ser punidos e revelou que já pretendia substituir Paulo Henrique Costa do comando do BRB por considerar que a gestão dele não atendia às necessidades da população do Distrito Federal. Vamos chamar os nossos analistas, Mano Ferreira e também o Fernando Capês. O estado todo está contaminado, né, Mano? Eu acho que contaminado é uma boa palavra, porque é como se uma coisa fosse puxando a outra. E as responsabilidades de cada um nessa fraude ainda vai demorar um tempo para a gente entender, né, Mano? É porque esse mapa é muito complexo, né? Tem ramificações por governos estaduais, como o caso do Distrito Federal, mas também no Rio de Janeiro e no Amapá, certamente pelos volumes que os fundos de previdência aportaram em títulos podres do Banco Master. E além de diversas prefeituras pelo país, também colocaram dinheiro dos seus aposentados em títulos podres, gerando com isso um prejuízo enorme aos cofres públicos. Além disso, Daniel Vorcaro construiu uma teia da sua influência pelo Poder Legislativo, inclusive com direito a festas que, pelo que se dizem, os detalhes são sórdidos, né? Com, inclusive, a possibilidade da gente estar falando aí de parte das propinas sendo pagas com serviços sexuais de profissionais do sexo. Esse é o grau das conexões e do tipo de articulação, digamos assim, que o Daniel Vorcaro fazia com a política, para além do poder executivo. Vale lembrar que Daniel Vorcaro aparentemente teve uma conexão tanto com Ciro Nogueira, que apresentou emendas de projetos de lei para beneficiar o Banco Master, sendo o autor dessas ações, notadamente a que pretendia modificar o limite de restituição de recursos no Fundo Garantidor de Crédito, foi a chamada Emenda Master, de autoria de Ciro Nogueira, que era nada mais, nada menos que ministro da Casa Civil do ex-governo, do presidente Bolsonaro. E, além disso, tivemos já notícias sobre contrato de consultoria com o Ricardo Lewandowski, que depois passou para o filho dele, Ricardo Lewandowski, que se tornou ministro da Justiça do governo Lula, além de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, também do governo Lula, do governo Dilma, que conseguiu conectar Daniel Vorcaro para ser recebido fora da agenda oficial pelo presidente Lula, que inclusive teria mobilizado outras autoridades do governo para participarem dessa reunião, tudo isso fora da agenda. Ou seja, a gente está falando de um grau de conexões que, no fim das contas, pegam todas as esferas da Federação Brasileira e todos os lados do espectro político. Fernando Capês, quero ouvi-lo também novamente sobre essa declaração da atual governadora e era então vice-governadora, estava ao lado do governador Ibanez Rocha quando essas movimentações estavam acontecendo, quando a atual governadora diz que estava já tentando substituir o ex-vice-presidente agora e de que isso é um assunto de justiça, ela está tirando fora, dizendo, olha, se aconteceu, eu não sabia e nunca vi isso acontecer aqui dentro. É algo que eu também não concordava. Essa resposta convence o Supremo Tribunal Federal? Convence o ministro relator? Olha, a Celina Leão era vice-governadora distrital. Normalmente, a função do vice é apenas esperar, de mera expectativa. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: a responsabilidade é de quem estava no comando da administração, de quem nomeou o Paulo Henrique Costa, presidente do Banco Regional de Brasília. Portanto, ela está jogando no colo do Ibanez e jogando de uma maneira sutil, dizendo, olha, isso aqui é um assunto de justiça, não vou passar o pano para ninguém, não vou falar a favor de ninguém. Agora, o Bruno, se existe um envolvimento dela, isso até esse momento não apareceu.
não foi revelado. Mas eu repito com você, as investigações estão só no começo. É o primeiro de pelo menos 8 aparelhos celulares que estão sendo inspecionados pela Polícia Federal com lupa. Muita coisa vai acontecer. Eu vou te falar para você, em 40 anos aí de vida profissional, com funcionário público, promotor, deputado, secretário de Estado, eu nunca vi uma organização criminosa com tamanhos tentáculos e influência como essa do Daniel Vorcaro. É mais ou menos como uma organização criminosa como o PCC. A diferença é que o PCC se alimenta do tráfico de drogas fundamentalmente, de violência e faz a lavagem de dinheiro. Mas no que diz respeito à lavagem de dinheiro, é tão ou mais influente até que essa organização, o que mostra que o Brasil está num caminho sem rumo para ser dominado por organizações criminosas.